Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Fala Sério Pastor. Que bom ter vocês aqui. Nós sempre trazemos conteúdos que são importantes, teológicos, falamos sobre profecias, falamos sobre assuntos referentes à escatologia. E muita gente começou a me perguntar, pastor, o que você acha sobre essa questão do decreto dominical, Laudato Si, encíclica papal Dies Domini. E aí, estamos às vésperas de um decreto. Qual a sua opinião? E eu, então, resolvi gravar um vídeo para falarmos sobre esta temática, tá bom? Fica com a gente aí até o final. Aproveita e se inscreve aí no Instagram e no meu canal. O Instagram é esse que está aparecendo aí embaixo. Você se inscreve também aí, se inscreva no nosso canal e ative o sininho aí para você não perder as notificações de quando a gente começar a colocar um vídeo novo aí no canal, tá bom? Fica com a gente até o final. Muito bem, meus amigos, esse é um tema muitíssimo interessante, um tema importante e, como é do conhecimento de vocês, nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que sim, haverá um decreto dominical, que as profecias descritas em Apocalipse capítulo 13 irão se cumprir. Nós acreditamos que isso não vai demorar a acontecer. De maneira nenhuma estabelecemos datas, nós não dizemos que vai ser agora, é no governo tal, é com o Papa tal, nós não nos colocamos nessa posição, nós deixamos que a profecia se cumpra, mas estamos atentos, estamos observando as coisas e acreditamos que sim, não falta muito tempo para que estas profecias tenham seu cumprimento e o nosso Senhor Jesus Cristo apareça para nos buscar. Bom, quando nós falamos sobre decreto dominical, nós estamos falando sobre leis que obrigarão o mundo. E aí você diz assim, mas será, pastor? O mundo inteiro? É, o mundo inteiro. E inclusive quem não é cristão, inclusive quem não é cristão. E como isso vai acontecer? Nós temos vários subsídios, principalmente nos últimos dias, não é? Que nos dá, assim, embasamento para acreditarmos que sim, será possível sim serem estabelecidas leis que se ampliem até tomar uma dimensão mundial. Tá? E desde a encíclica papal Dies Domini, do Papa João Paulo II, se não me falha a memória, feita na década de 90, esta encíclica papal Dies Domini, de maneira muito interessante, ela trata acerca da mudança do sábado para o domingo e tem uma parte nela que me chama a atenção, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu estou aqui com o computador aqui na minha frente e você pode ver a imagem que está aparecendo aí, tá? Do site, é o vaticano.va. Eu estou aqui com a encíclica papal aberta, tá? Neste item 49, aqui diz o seguinte: uma vez que a participação na missa é uma obrigação dos fiéis, a não ser que tenham algum impedimento grave, impõe-se aos pastores o relativo dever de obedecer ou de oferecer a todos a possibilidade efetiva de satisfazer o preceito. Aí está falando dos líderes da igreja. Não é? Nessa linha, se colocam certas disposições do direito eclesiástico, como, por exemplo, a faculdade que o sacerdote, após autorização prévia do bispo diocesano, tem de celebrar mais de uma missa ao domingo e dias festivos, a instituição das missas vespertinas e ainda a indicação, preste bem atenção, e ainda a indicação de que o tempo útil para o cumprimento do preceito começa quando? Começa já na tarde de sábado, em coincidência com as primeiras vésperas do domingo. Deixa eu explicar aqui, trocando em miúdo para você. O Papa João Paulo II aqui está defendendo uma observância do domingo tal qual nós, adventistas, observamos o sábado, do pôr do sol ao pôr do sol. Ele diz aqui, olha, ainda a indicação de que o tempo útil para o cumprimento do preceito começa já na tarde de sábado. Ou seja, e ele diz nas vésperas do domingo. Então, quando é que, segundo ele aqui, já começaria o domingo? As vésperas do domingo seria na tarde do sábado. Do ponto de vista litúrgico, o dia festivo tem efetivamente início com as referidas vésperas. Então, quando é que tem início? Com as referidas vésperas. Bom, então aqui nós temos já a primeira fala, assim, um tanto
eu achei bem interessante. Nessa carta, nessa encíclica papal, que você pode tanto baixar pela internet o PDF, quanto você pode comprar nas edições paulinas, é um livrinho assim pequeno, laranja. Nesta encíclica papal, portanto, ali há uma defesa clara da observância do domingo, a substituição do sábado pelo domingo, e que em algum momento isso realmente precisa ser considerado de maneira mais firme. Então, a defesa do Papa é muito clara com relação a isso daí. Você pode ler a encíclica completa. Bom, as coisas foram se desdobrando ao longo dos anos e nós, adventistas do sétimo dia, como sabemos e como conhecemos a profecia de Apocalipse 13, sabemos que há duas bestas, uma que sobe da terra e uma que sobe da água. E nós acreditamos plenamente na simbologia destas duas bestas, não é? Sendo a besta que sobe da terra uma representação do poder protestante ali dos Estados Unidos da América e a outra o papado, a que sobe da água. Você vai perceber dentro da profecia de Apocalipse 13 que uma faz a imagem da outra, restaura, vamos dizer assim, ajuda no processo da cura da ferida mortal que ela havia recebido, e nós sabemos que o cumprimento disso ocorreu em 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, prende o Papa Pio VI. Ali foi dado o golpe, a ferida mortal, não é? Então este poder que tinha prerrogativas para perseguir, matar, e isso aqui que eu estou falando é histórico, você pode pegar qualquer livro de história que você vai ver. Santa Inquisição, Noite de São Bartolomeu, padres como John Huss, você vai encontrar histórias como de Jerônimo, William Tyndale e outros homens, pessoas importantes e até clérigos que foram perseguidos e mortos porque não concordavam com algum ponto da igreja. Tá? Aí você teve a Santa Inquisição, você teve os grupos que foram formados para realmente perseguir. Ok? Então, isso parou de acontecer quando? Quando houve ali a intervenção, Napoleão Bonaparte, o general Berthier prendeu, e de lá para cá a igreja não teve mais aquele poder para matar, para perseguir. Prova disso é que eu estou fazendo esse vídeo e não estou sendo morto por isso. Entretanto, a profecia de Apocalipse dizia que esta ferida mortal ia ser curada. E eu gostaria de ler o texto com vocês, que está em Apocalipse capítulo 13. Em Apocalipse capítulo 13, na parte que fala da besta que emerge da terra, diz assim: vi outra besta emergir da terra que possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, e exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que os adoradores, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da primeira besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida a espada, mas sobreviveu. Então nós temos aqui uma profecia clara que já dizia que estas duas bestas se uniriam, que este poder representado pela besta que sobe da terra, o protestantismo forte na América do Norte, unir-se-ia com o papado, a primeira besta que foi ferida de morte. Durante anos, as pessoas riam desta profecia que nós adventistas acreditamos e encontramos ali de maneira muito explícita no livro O Grande Conflito. E muitas pessoas criticavam, inclusive, Ellen White, dizendo o seguinte: nunca isso vai acontecer. Tá aí os adventistas acreditando numa bobagem dessas. Década de 50, de 60, 70, muitos cristãos evangélicos, inclusive dos Estados Unidos mesmo, diziam: isso é ridículo, nunca vai haver essa união, essa aproximação que a igreja adventista então acredita que esta Ellen White profetizou. Queridos, mas as coisas começaram a se aproximar. E de maneira muito impressionante, no dia 24 de setembro de 2015, pela primeira vez na história, o pontífice entra no Congresso americano e faz um discurso. Nunca isso havia acontecido até então. A gente vai percebendo as coisas acontecendo. O que antes era considerado impossível, ridículo de acontecer, em 2015 acontece. De maneira muito interessante, no momento em que o Papa Francisco está ali
fazendo todo o seu discurso, nós encontramos algumas pessoas que estão ali, alguns líderes congressistas, e atrás do Papa Francisco, nós temos uma pessoa, um personagem especial que está bastante emocionado, chorando. E como você pode ver na imagem, nós temos ali em pé a figura que até então não era ainda o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. Ele estava bastante emocionado por ser um líder e católico, estava muito feliz porque pela primeira vez na história o Papa discursa no Congresso americano. Curiosamente, pouco tempo depois, ele torna-se presidente da nação americana e amicíssimo do Papa Francisco. As coisas, então, parecem estar realmente tomando aquele rumo que nós já falávamos há muito tempo. Nestes 2 últimos anos, então, nós estamos a enfrentar este grande mal terrível, esta pandemia terrível que nos assola. E em face deste grande desastre que nós estamos enfrentando, algumas coisas tiveram lugar e que nos chamam bastante a atenção. Por exemplo, é do conhecimento de todos nós que vários lugares no planeta Terra tiveram que fechar completamente, o que foi chamado de lockdown. E algumas imagens, inclusive, circularam na internet, você pode ver aí, imagens de Veneza, por exemplo, com as águas limpas, porque a ação humana foi completamente reduzida, e outros lugares que ficaram bonitos, o céu azul, em alguns lugares onde o céu era cinza da fumaça, você vê que a natureza realmente ficou exuberante. E isso fez a liderança mundial entrar em cair aquela ficha e dizer assim, precisamos de um dia realmente para parar. Para quê? Para que a natureza descanse, para que a natureza... Nós precisamos salvar o planeta. E aí entra em cena uma encíclica papal, uma carta, enfim, um documento chamado Laudato Si, produzido pelo Papa, e que fala exatamente acerca disso, desta proteção ambiental, deste olhar para o mundo de uma maneira diferente, e sugerir realmente um dia na semana para que pudéssemos descansar. Adivinha qual dia? Exatamente, o domingo. Você pode ver aí nesta imagem um movimento em Portugal chamado Movimento Laudato Si. São necessários os talentos e o envolvimento de todos. E aqui eles vão trabalhando em prol deste Laudato Si. As coisas então começaram a realmente ganhar corpo, ganhar forma, a ponto de, agora, no dia 5 de setembro, eu quero mostrar aqui para vocês, no Vatican News, este aqui é o site oficial do Vaticano, o Domingo do Clima. É impressionante que eu já vejo pastor Michelson falando disso há muito tempo. O que ele chamou de ecumenismo, ou seja, uma unidade em prol do clima, do planeta Terra. E não há problema em nós queremos preservar o planeta Terra, e nós não somos contra a preservação do planeta Terra, e nem dizemos que temos que acabar com o planeta Terra, não é isso. Mas é isso que parece que fica inferido quando nós, por exemplo, acreditamos que precisamos sim repousar, precisamos sim de um descanso, mas é o descanso sabático, e não o domingo. E aí fica parecendo que a turma é do contra. Todo mundo descansa no domingo, todo mundo quer ver o planeta Terra em paz, mas tem esses infelizes desses adventistas que, para eles, não, tem que ser no sábado. Não custa, é só parar um dia. Por que não parar no domingo? Então todo mundo para no domingo, mas eles querem parar aos sábados. Sempre tem gente do contra. Vamos ler então o documento? O Domingo do Clima. Para uma igreja sempre mais ativa. Está aqui o Domingo do Clima para uma igreja sempre mais ativa. As igrejas da Grã-Bretanha e da Irlanda foram convidadas a participar da iniciativa O Domingo do Clima, organizada pelo Environmental Issues Network. O objetivo é sensibilizar cada vez mais sobre a questão da mudança climática. Sunday Climate é o nome da iniciativa que as igrejas da Grã-Bretanha e da Irlanda foram convidadas a participar por um ano, dando origem ao Domingo do Clima. O início
está previsto para 6 de setembro de 2020, o primeiro domingo do período litúrgico conhecido como Tempo da Criação. Ei, o tempo da criação, ou seja, o dia que relembra a criação, não é o domingo. Lembra do mandamento quando Deus diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar e tal? Qual é a justificativa que Deus dá para que nós observemos esse dia? Ele diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. 7º. Mas aqui diz, como tempo da criação e como parte da iniciativa, cada igreja terá que cuidar de 3 aspectos. Oração, estudo e ação. São os 3 aspectos que serão aqui discutidos. Veja bem, o projeto foi lançado pela Environmental Issues Network, que atua sob a tutela das Churches Together, ou seja, essas igrejas que estão juntas, não é? E oferece um serviço que visa explorar os fundamentos teológicos e científicos do cuidado com a criação e a ação climática, a oração e o engajamento ativo. Toda a igreja que participar na condição de comunidade eclesial local deverá se adaptar a longo prazo para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. Por fim, unindo-se a outras igrejas e a sociedade na área a qual pertence, deverá tomar medidas para ajudar a combater os efeitos das mudanças climáticas antes da próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. A coisa tá perto. E vamos lá. Portanto, uma contribuição concreta que ajudaria a comunidade internacional a fazer uma mudança de estratégia sobre esta questão. Em um mundo pós-pandêmico, veja como a questão da pandemia realmente fez a turma abrir os olhos e todas as restrições nos fez mostrar, ou mostrou para nós, nos demonstrou que é possível, sim, serem estabelecidas leis restritivas. Vamos ler. Temos que reconhecer os danos que estamos fazendo ao meio ambiente e a nossa incapacidade de cuidar dos nossos irmãos e irmãs na nossa casa comum, que é a Mãe Terra. Gente, algumas pessoas estão esperando um decreto dominical religioso. Ele vai começar por questões assim, como o clima, cuidar do planeta. E diz mais aqui. Assim explicou Dom John Arnold, bispo de Salford e responsável pelo setor do meio ambiente da Conferência Episcopal da Inglaterra e País de Gales. Em um mundo pós-pandêmico, o projeto Domingo do Clima é uma excelente oportunidade para as paróquias católicas na Inglaterra e Gales, destacou. Assim como para nossos irmãos e irmãs de outras igrejas cristãs. Olha o ecumenismo aí, o que está unindo estas igrejas. E diz mais, para compreendermos a responsabilidade de cuidar de nosso planeta e rezar e agir em resposta à emergência climática. Olha, vai unir o mundo todinho, não importa se você é budista, se você é islâmico, se você é cristão, todos são convocados para esta paz, para este mundo melhor, para este mundo sem dificuldades climáticas, não? E diz assim, em vista de 5 de setembro de 2021, a campanha terá seu ápice no domingo, 5 de setembro de 2021, quando, durante um evento nacional, a igreja compartilhará seus compromissos e rezará para que, após as negociações que serão realizadas em Glasgow, no decorrer da COP26, novembro de 2021, os líderes do mundo inteiro mostrem maior determinação e coragem para enfrentar a questão de mudança climática. Eu vou ler novamente, você precisa entender. Os líderes do mundo inteiro mostrem maior determinação e coragem para enfrentar a questão da mudança climática. Vamos voltar para Apocalipse? Vamos voltar para Apocalipse. Aqui há uma conclamação para que os líderes do mundo inteiro. E em Apocalipse capítulo 17, nós encontramos quando este poder religioso, atrelado com os poderes do mundo, resolver agir. Olha o que diz Apocalipse capítulo 17, e o verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora.
Tem estes um só intento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque é Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Queridos, o número 10 aqui, alguns entendem que ele é literal. Particularmente, boa parte dos teólogos adventistas entende que este número 10 aqui é uma representação de totalidade. Não são 10 países específicos, mas a totalidade. O 10 é o total, ele carrega esta ideia de totalidade. E olha o que diz aqui, os líderes do mundo inteiro, a totalidade, darão o seu poderio à besta para que ela fale, para que ela persiga, para que ela faça o que quiser. Pastor, então já estamos com o decreto já assinado e já vai acontecer agora. Eu não fico preocupado se é agora, se é esse ano, se é ano que vem, se é daqui a 10 anos, ou não importa para mim quanto tempo vai demorar. Eu quero estar preparado. Preparado porque quando o dia chegar, eu quero estar do lado certo. Eu quero que você acompanhe agora 2 vídeos. Um é um discurso do Papa Francisco acerca deste assunto. E o outro é um outro vídeo que também aborda essa questão, mas não feito pelo Papa. Preste bastante atenção nesses 2 vídeos. La festa non è la pigrizia di starsene in poltrona o l'ebbrezza di una sciocca evasione. No, la festa è anzitutto uno sguardo amorevole e grato sul lavoro ben fatto. Festeggiamo un lavoro. Ma il vero tempo della festa sospende il lavoro professionale ed è sacro perché ricorda all'uomo e alla donna che sono fatti ad immagine di Dio, il quale non è schiavo del lavoro, ma Signore, e dunque anche noi non dobbiamo mai essere schiavi del lavoro, ma signori. Sappiamo che ci sono milioni di uomini e donne e addirittura bambini schiavi del lavoro. In questo tempo ci sono schiavi, sono sfruttati, schiavi del lavoro. E questo è contro Dio e contro la dignità della persona umana. L'ossessione del profitto economico e l'efficientismo della tecnica mettono a rischio i ritmi umani della vita, perché la vita ha i suoi ritmi umani. Il tempo di riposo, soprattutto quello domenicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende. Ei. Essa linguagem, há um dia de repouso, sobretudo o domingo, para que não se compra, nem se venda, não se consuma. Vamos para Apocalipse 13, vamos ver o que diz aqui em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 diz que a besta irá perseguir, e a todos, verso 16, a todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, escravos e livres. Interessante que ele fala da questão da escravidão, há pessoas ainda hoje escravas do trabalho. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão ou sobre a fronte, para que não possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Vamos ouvir de novo a fala do Papa sobre esta parte de não comprar nem vender? Eu vou voltar um pouquinho para você ouvir novamente. Il tempo di riposo, soprattutto quello domenicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende. E invece vediamo che l'ideologia del profitto e del consumo vuole mangiarsi anche la festa.
anch'essa a volte viene ridotta a un affare, a un modo per fare soldi e per spenderli. Ma è per questo che lavoriamo? Você pode dizer que é coincidência, que não tem nada a ver, que nós estamos viajando. Eu não acredito em coincidências, não. Eu acredito realmente que as profecias estão se cumprindo. Agora veja esse último vídeo. O Papa chega a citar muito ecumenicamente, de modo que a gente chama aqui na América Latina macroecumenismo, um místico muçulmano medieval. E esse místico muçulmano medieval diz que é preciso ligar Deus e natureza, que não se pode, na espiritualidade, desligar as coisas. E aí o Papa vai fazendo esse convite para a gente entrar nessa visão, nessa espiritualidade cósmica, e ele fala a palavra cósmica, e de repente ele diz que o auge de tudo é a Eucaristia. E o Papa convida a abrir, a fazer uma espécie de eucaristização do mundo inteiro. E aí lembra o Teilhard de Chardin, esse grande espiritual do século XX, e o Papa Francisco alude claramente a ele quando fala da missa sobre o universo, onde o que o Teilhard de Chardin celebra como Eucaristia não é apenas mais com pão e com vinho, mas é com tudo, com as árvores, com a natureza, com os animais, com as pessoas, com tudo. E o Papa então diz que a Eucaristia é, nesse sentido, uma espécie de casamento entre Deus e o universo. É uma maravilha. E é muito interessante, porque aí ele retoma aquilo que se chama a dimensão ecológica do domingo. Na Bíblia, toda a cosmologia e a visão judaica é que o sábado, a dimensão sabática, não é apenas um dia de descanso, mas é um dia de amor, um dia de união com Deus. O domingo resgata isso a partir do fato de que é memória da ressurreição de Jesus, da vida nova, e uma vida nova que Ele nos dá e que nós vivemos quando nós vivemos com amor. Meus amigos, não é segredo para ninguém. Nós percebemos claramente que os apelos em prol de um dia de descanso, seja ele dominical, para a melhora do planeta, para a família, para parar de comprar e vender, estes apelos estão cada vez sendo repetidos. E desde a encíclica papal Dies Domini que a coisa vem se desenrolando. Repito, quando vai acontecer, não sei. Mas eu acredito que as coisas estão andando a passos largos. Esteja preparado.